Carta de Paulo a Tito, o capítulo 2, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Nós, como disse bem Pedro na sua carta, no capítulo 2, versículo 9, que nós somos a geração eleita, o povo adquirido por Deus, a fim de proclamar a glória do Senhor. Essa incumbência foi dada primeiro a Israel. Israel foi tirado do meio de Ur dos Caldeus pela mão de um homem chamado Abraão, que teve o seu filho Isaque, que depois teve o seu filho Jacó, e os seus 12 filhos foram os responsáveis pelo que hoje nós conhecemos por Israel. Por mais que 9 tribos estão perdidas, mas historicamente sabemos que haviam 12 tribos, e eles foram escolhidos pelo Senhor e tirados da terra do Egito, com mão forte, e foi o povo de Deus. Como povo escolhido de Deus, eles tinham que ter algumas características. A primeira delas é que eles tinham que obedecer quem escolheu eles. Eu acho que é normal. Por exemplo, se você vai trabalhar numa empresa ou numa casa, não importa. Se você tem um patrão, aquele horário que foi combinado, você vai ter que obedecer às regras do seu trabalho. Amém? Amém, Jesus. Quando Deus tomou para si o seu povo e tirou da terra do Egito, aquele povo virou dele. Aquele povo era de Faraó. Faraó, com mão forte, através da espada, das lanças, dos carros, eles conseguiu fazer aquele povo ser escravizado. Eles usaram de astúcia e escravizou aquele povo. E o que aconteceu? Que Deus falou assim: não, esse povo é meu. Eu tirei Abraão da terra de Ur dos Caldeus, e eu vou tomar esse povo da mão de Faraó, e eles serão meus. Mas assim como eles tinham que obedecer a Faraó no Egito, agora eles tinham que obedecer a Deus. A vantagem deles obedecer a Faraó no Egito é que eles iriam ter vida. Enquanto obedecesse a Faraó, teriam pão, teriam cebolas, teriam pepinos, teriam peixes, né? Como eles reclamaram, né? Que no Egito eles tinham que comer, tinha pepino, tinha cebola. Eu até brincava, né? Assim, eu jamais ia reclamar se não tiver pepino, né? Tô pouco me lixando se tem pepino ou não no mundo, né? Mas o povo lá estava preocupado. No Egito comia pepino, foi daí, né? Para mim não tem problema nenhum ter pepino. Mas o povo lá levou a sério, né? Porque não tinha pepino, porque não tinha peixe. Ah, bem, peixe até que vai, né? Não tinha cebola. E eles ficaram bravos, né? Mas o povo de Deus, se obedecesse o Senhor, eles teriam muito mais do que pepino. Em Deuteronômio capítulo 28 diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Amém? Amém, Senhor. Não é você não, irmão, esquece, essa aliança não é para você. É muito bonito você ver, olha, você é abençoado, mas essa promessa não é para a igreja, essa promessa é para Israel. Aleluia, Pai. Não é para você. É muito bonitinho de ler, é até bom você querer pegar essa promessa para si, você vai querer estar exaltado sobre os demais,
Porém, você vai ter que guardar 613 mandamentos, e se falhar em um, já perdeu a promessa. Então não é para vocês, esquece. Nós estamos sobre outras promessas e melhores promessas. Glória a Deus. Mas quando Deus tomou Israel da mão do Egito, da mão de Faraó, se o povo de Deus obedecesse a eles, Faraó apenas dava comida e casa, só, e trabalho. Agora, se o povo de Deus, que saiu da terra do Egito, obedecesse esse Deus maravilhoso, que venceu a Faraó, e eu digo para os irmãos, que por muitos séculos, por muitos milênios, o único que venceu a Faraó foi Deus. O único. Demorou algum exército dessa terra vencer a Faraó, mas Deus venceu, e venceu sem lança, venceu sem espadas. É como diz o salmista: uns confiam em carro e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Aleluia. Deus venceu a Faraó e o seu exército sem flecha, sem lança e sem espada, apenas pelo poder de Deus. E é como dizia os magos lá do Egito: não podemos vencer o Deus dos hebreus, porque a sua mão é muito pesada contra nós. Demorou. Quem venceu o Egito foi Nabucodonosor na batalha de Carquemis em 586 a.C. Amém? Amém. Tem certeza? Vocês confiam em mim? Mas é verdade, é isso. Pode pesquisar depois. Mas Deus venceu. E venceu no ano 1450 a.C. Ou seja, 1.200 anos antes do próximo exército ganhar do Egito. Deus já tinha ganhado de Faraó. E até hoje foi tão traumático que nenhuma ruína diz que Deus venceu eles. E eles tiveram vergonha de colocar. Eles não colocaram, ficaram com vergonha. Não, vamos falar que a gente perdeu, vamos ficar quieto. Não encontrar nada, que eles morreram no Mar Vermelho, que os seus primogênitos morreram, que teve praga de rã, praga de mosca, que teve saraivada de pedra com fogo. Eles não contam nada disso, porque foi vergonhoso. O Deus dos escravos venceu eles. Mas esse povo que foi escolhido por Deus tinha que obedecer. E se obedecesse, seria um povo exaltado na terra. Seria um povo rico, um povo próspero, um povo abençoado, um povo sem doenças. Está tudo na Bíblia. Se nós lemos Deuteronômio 28, tudo isso, nenhuma doença seria sobre eles. Mas eles tinham que obedecer. Por quê? Eles tinham que ser diferentes. As demais nações tinham alguns pecados bem normais, que para eles nem pecado era. Eles eram idólatras, adoravam ídolos. Eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam bichos, adoravam rios, cachoeiras. Para eles era normal adorar essas coisas, eram pagãos, eles adoravam as forças da natureza. Mas Deus tomou para si um povo para ser diferente. A obediência do povo de Deus tinha um propósito. Era o propósito deles serem diferentes, e sendo diferentes, eles seriam abençoados. Isso vale para Israel e vale para a igreja. Quer ser abençoado? Obedece o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Os mandamentos do Senhor. O povo de Israel seria abençoado materialmente. E nós, obedecendo ao Senhor, nós receberemos a sua provisão, o seu cuidado, e receberá no futuro, no porvir, a vida eterna. A vida eterna não foi prometida para Israel, você sabia? Não foi, você pode ler todo o Pentateuco. Deus nunca prometeu para eles que eles teriam uma vida eterna, que eles iriam viver por toda a eternidade. Nunca foi prometido isso para eles. Foi prometido que eles e a posteridade deles seriam abençoados naquela terra que iria manar leite e mel. Que hoje está manando de novo, mas por muitos séculos não manava, porque Deus iria abençoar, Deus iria prover. Agora, para nós, se obedecermos ao Senhor, o Senhor prometeu a vida eterna. Aquele que deixa pai, mãe e filhos por causa de mim, receberá 100 vezes mais dessa vida, e no porvir a vida eterna.
E essa obediência nos faz diferente. Por muitos séculos, os servos de Deus adoraram ao Senhor e nem sabiam o nome dele. Vocês sabiam disso? Abraão, ele serviu a um Deus que ele nem sabia o nome. Jó, que nós lemos hoje, não sabia o nome de Deus. Muitos não sabiam o nome de Deus. E Moisés falou: o Senhor é o Deus lá dos hebreus, dos escravos, meus irmãos, amém. Mas uma coisa que eu não sei, qual é o teu nome? Eu não sei o teu nome. Os filhos de Israel irão perguntar para mim: quem te enviou? E Deus falou: direis aos filhos de Israel: eu sou me enviou. O eu sou me enviou até vós. Quer dizer, aquele que é o autoexistente, aquele que vive por si mesmo e não depende de ninguém. Eu sou me enviou. Aleluia, Deus. O Jeová, o Yavé, o Yahuá, sei lá. Ninguém sabe até hoje o nome de Deus. Pode falar que é Jeová, que é Javé, que é Yavé, Yahuá, ninguém sabe. Até hoje ninguém sabe o nome de Deus, só sabe que tem um tetragrama, mas ninguém sabe qual que é a pronúncia certa desse nome. Mas tinha que adorar esse Deus. E os deuses do Egito? Todo mundo sabe, tem o Ra, tem o Osíris, tem a Ísis, tem lá os seus deuses. Aí os deuses lá do Líbano, é Baal. Qual que é o deus lá dos babilônicos? É Bel, é Camus. Qual é o deus dos assírios? É Bel também. Qual que é o deus dos filisteus? É Dagon. Qual que é o deus dos amonitas? Dos amonitas era Camus, dos moabitas era Moloque. Todo mundo sabia o nome dos seus deuses. Agora o Deus de Israel, até hoje a gente não sabe direito qual é o nome dele. Todas as religiões, todos os povos tinham seus ídolos. O nosso Deus não tem um ídolo. Não tem um ídolo para nós dobrarmos o joelho que representa o nosso Deus. Não tem. O Baal tinha cara de cachorro e o povo adorava Baal que tinha cara de cachorro. Dagon tinha cara de peixe, o povo adorava Dagon que tinha cara de peixe. Cada um adorava seus deuses. A rainha do céu, Astarte, que era a deusa dos fenícios, de todo mundo da época, ela era uma mulher pelada praticamente, o povo ficava adorando aquela mulher. Cada um tinha seus deuses e tinha o seu ídolo. O povo de Deus não tinha ídolo. E tinha duas outras características. E essas características diferenciavam ainda eles mais das demais nações. E que eu achei interessante. A primeira característica do povo de Israel, que era o povo de Deus, era o seguinte: o povo de Deus adorava a Deus em uma cabana. Era uma tenda. Todos os deuses tinham uma casa, tinham um templo. Hoje em dia existem as ruínas do templo de Baal, que fica lá no Líbano. São pedras, irmãos, enormes. São pedras de 20 toneladas, 30, 60 toneladas. São pedras fora do comum. E havia aquela casa de Baal lá no Líbano, na Fenícia. Havia os templos do Egito, que eles também estavam acostumados a ver aqueles templos de tudo que era tipo de Deus lá no Egito. Havia os templos da Babilônia, os templos da Síria, os templos dos hititas. Todos tinham seus deuses. E todos tinham os seus templos suntuosos, os seus templos enormes, grandes, bonitos. Agora Deus, quando falou para Moisés, quem falou? Farás uma tenda. Farás uma tenda. E eu quero ler aqui com os irmãos em Crônicas, 1 Crônicas, o capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Crônicas, o capítulo 17. Diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas, e era de texugos as cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faz,
porque Deus é contigo. Glória a Deus. Não foi Deus que fez isso para Natan. Natan só entendeu que era óbvio que Deus tinha que morar numa casa. Então ele achou que Deus era com ele. Mas, porém, sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefes do meu povo Israel. Amém? Glória a Deus. Amém. Deus nunca viu problema e não tem um tempo para ele. Todos os deuses tinham, mas ele é o único Deus verdadeiro. O resto é demônio, o resto é espírito demoníaco. O único Deus verdadeiro é ele. Ele não precisa de uma casa para ele, porque a terra é o estrado dos seus pés, aonde pois fará a casa para ele. Se toda a terra, toda essa terra enorme, tudo é aonde Deus pisa. Aleluia. É onde ele pisa. E como vai fazer casa para ele? Aonde? Não tem como. Mas Davi, ele teve um bom... Assim, ele pensou pela lógica. Falou: mas eu moro numa casa boa. A arca de Deus também tem que morar. Mas só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Foi isso que Paulo falou lá no Areópago para aqueles filósofos, aqueles homens entendidos gregos. Olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde Deus habita? Em você. Amém, Deus. Aleluia. Onde Deus pode habitar? É em você. Pelo seu Espírito Santo. Amém. Não é nas igrejas, não é nos templos, não é nos grandes salões. Ele pode habitar na sua vida. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Davi, mesmo sendo nome de Deus, e é aí que eu quero chegar na mensagem, o povo de Deus, ele tem que ser peculiar. Jesus morreu, nos remiu, para fazer para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Um povo peculiar, um povo que é totalmente pertencente a ele, um povo diferente. Mas infelizmente o povo de Deus, irmãos, ele gosta de ser igual ao mundo. Davi era um grande homem de Deus. Eu não estou falando de qualquer um. Eu não estou falando de uma pessoa comum. Eu estou falando de alguém ao qual Deus falou para Samuel: eu trarei para mim um rei conforme o meu coração. Glória a Deus. Saul foi um rei bom para vocês. Agora eu trarei um rei segundo o meu coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Eu não estou falando de qualquer um, não estou falando de qualquer pastor, não estou falando de qualquer irmão, de qualquer profeta. Estou falando de alguém que era segundo o coração de Deus. Aleluia a Deus. E falhou. Algumas vezes falhou. E essa foi uma dessas. Ele achou que Deus tinha esse desejo de ter uma casa para ele. Deus não tinha esse desejo. Deus deixou. Quer fazer? Faz, problema seu. Seguindo as especificações que eu dei para Moisés. Amém, problema é de vocês. Mas eu nunca pedi. Mas o que aconteceu nessa casa que ele fez para ele? Ali virou lugar que se chorava para Camus. Ali virou lugar ao qual se queimava incenso para a rainha do céu. Ali era um lugar que havia uma imagem que fazia ciúmes para Deus. E ali era um lugar aonde se matou profetas de Deus, que matou Zacarias, que morreu entre o altar e o templo. Aquela casa não é a casa de Deus, era apenas pedra. Era apenas pedra aonde colocaram utensílios do culto a Deus levítico da época. Mas não era a casa de Deus, Deus não precisava daquilo. E o povo de Israel acabou errando,
fazendo aquele templo, para ser igual aos outros. Eles olhavam assim: ah, mas Baal tem um templo lindo. Os egípcios, cada deus dele lá tem um templo maravilhoso. Os demais povos, cada um dos seus deuses tem os seus templos enormes. Por que o nosso Deus não pode ter? É porque Ele não quer. Ele é diferente. E Ele quer que o povo dele seja diferente. Glória a Deus. Outra coisa que o povo de Deus, que me chamou a atenção, está em 1 Samuel capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel, sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba, foram os últimos juízes. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, eles gostavam de dinheiro, tomaram presentes, eles recebiam propina e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Eles disseram-lhe: eis que já está velho, e teus filhos já não andam pelos teus caminhos. Constitua-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois eles não têm te rejeitado, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo de Israel não tinha um rei com coroa, com trono, com seu séquito, com a sua majestade, com o seu palácio, porque o rei era o próprio Deus. Eles não entenderam isso. Eles não entenderam. Por isso que Samuel falou: mas como assim? Acho que Samuel pensou que eles iam pedir outro juiz, né? Coisa desse tipo. Para que Deus orasse a Deus para dar um outro juiz. Eles queriam um rei. Eles queriam alguém que mandasse neles. Mas já tinha. Era o próprio Deus. Aqueles que tinham que obedecer era o próprio Deus. Glória a Deus. Ele já tinha rei, mas eles não sabiam. Eles queriam ser igual aos demais. Nós queremos ser como as demais nações. Levanta o rei para nós. Esse rei, perdão da palavra, algumas pessoas acham que, não vou nem falar, porque algumas pessoas acham que é palavrão, mas foi a ruína do povo de Deus. Primeiro teve Saul, que perseguiu um homem justo como Davi. Depois teve Davi, que pecou também, foi um grande rei, mas pecou. Salomão ficou rico, milionário, mas depois oprimiu muita gente do povo. Depois dividiu, ficou o reino do sul e o reino do norte. E o reino do norte era só homens ímpios, não teve nenhum homem de Deus. Todos os reis eram ímpios, teve um menos ímpio, mais ímpio, mas todos eram ímpios. E o reino do sul, às vezes era bom, às vezes era ruim, e os últimos foram pior do que todos os reis de Israel. Os reis que eles não tinham antes de Saul foram a ruína deles. O que eu quero fazer com os irmãos? Às vezes a sua vida não é igual das pessoas do mundo. Não é, às vezes a sua casa não é mais bonita. Talvez a casa do vizinho tem melhores móveis, tem um piso melhor, tem uma decoração melhor. Talvez o carro do seu vizinho é mais bonito, é mais equipado, é mais parrudo, é mais forte. Talvez o emprego do seu colega que não serve a Deus é melhor que o seu, pode ser mais pomposo, mais, ele dá até o cartão dele assim, né? Aquele cartão bonito. Aqui está o diretor de finanças, aqui está o executivo, né? Como o pessoal fala, é o CEO, né? É o chefe. E você? Só Deus sabe, né? É o operador, é o trabalhador braçal, é o trabalhador do dia a dia, né?
talvez nem registrado. E você pensa, por que eu não posso ser igual às pessoas do mundo? Pode. Se você quiser, você vai ter que estudar muito. E trabalhar muito. Vai ter que estudar muito. O tempo que você teria para ler a Bíblia, você vai ter que estar lá na faculdade. O tempo que teria para você ler a Bíblia, você vai ter que treinar o seu inglês. Vai ter que treinar o seu espanhol. O tempo que você teria para orar, você vai ter que estar fazendo hora extra. Por isso que muitas vezes o povo de Deus não consegue ser tão próspero quanto o povo do mundo. Porque é diferente. Nós temos um Deus para obedecer. Nós fomos tirados deste mundo, fomos remidos da iniquidade para obedecer a Jesus e ser diferente. Olha, irmãos, não quero proibir ninguém de estudar, não quero proibir ninguém de trabalhar. Obviamente não. Só que se a gente quer realmente servir o nosso Deus de todo o coração e de toda a alma, vamos ter que sacrificar. Não vai dar para estudar tanto assim. Não vai dar para se dedicar tanto assim ao trabalho. Dedicar não, ser praticamente um escravo do trabalho. Não vai dar. Porque eu já tenho um dono. O meu dono não é o meu dinheiro. O meu dono não é a minha vontade de crescer no mundo. Não é a minha vontade de ser reconhecido no meio empresarial. O meu dono é aquele que mora no céu. Glória a Deus. O meu dono é aquele que fez os céus e a terra e tem preparado uma casa para mim, uma casa eterna, Aleluia. que não será destruída por mãos humanas. É para Ele que vai Glória a Deus. o meu melhor. Aleluia. Infelizmente, a gente falha. É como eu falo, irmãos. Bons homens de Deus falham. Bons homens de Deus, às vezes, não se conformam de ser diferente. Quer ser igual, porque não entende. Mas não é como assim. O fulano tem tal coisa boa, porque eu não tenho. Tem que ter. Eu também sou de Deus. Ah, Deus quer isso também. Muitos falam assim, até de forma, vamos falar da liturgia eclesiástica. Ah, no mundo, faz os espetáculos com luzes, com som. Eles fazem o melhor para as coisas do mundo. Então vamos trazer isso para a igreja também. Vamos trazer o melhor do som, o melhor das luzes, os melhores efeitos. Tudo para a igreja. Deus não pediu. Deus está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia diz assim, como nós acabamos de ler, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e quando Satanás apareceu no meio dos filhos de Deus, que Deus falou: você está vendo meu servo Jó? Que não há um homem sequer na terra como ele, justo, íntegro, que se aparta do mal e que teme o meu nome? O que Jó fazia? Jó fazia cultos com luzes, com som, com incensos, com as coisas que havia naquela época. Eu acho que na época de Jó nem havia idolatria, porque foi um pouquinho depois do dilúvio, acho que ainda não havia idolatria. Mas o que Jó fazia? Ele adorava o Senhor. O que é adorar, irmãos? O que é adorar a Deus? O que vocês acham que é adorar a Deus? É se prostrar, irmãos. É dobrar os joelhos. É só isso. Não há nenhum espetáculo em adorar a Deus. É apenas um súdito falando com um rei. Vocês já viram? Eu estava lembrando disso agora. Não interessa, amém. Se você não viu, amém. Mas alguém já viu um filme besta chamado Último Samurai? Quem já viu? Já viu? Como aquele americano falava com o imperador do Japão? Hã? Não, primeiro, colocar a espada no chão, não podia olhar para o rosto dele e tinha que ser prostrado. Aquilo é adoração. Por isso que é pecado adorar qualquer pessoa ou qualquer outro ídolo. Aquilo é adoração. Só que eles tinham que adorar um homem. E é pecado. Adoração é aquilo, é você se prostrar diante de uma autoridade. Igual aquele trouxa que adorava aquele homem. Né? Porque é trouxa, é um homem. Ele
Faz cocô, faz xixi, come, vomita, escarra e tá lá adorando, né? Solta pum, né? Aí o povo tá lá. Ô imperador, se não crê na minha palavra, permita-me que eu tire minha vida. Tá lá. E Deus quer que você adore Ele assim. Quando falar com Ele, dobre o seu joelhinho. Glória a Deus. Aleluia. Você está falando com o rei. Não está falando com qualquer um, não. Então dobre os joelhos para falar com Ele. Não é brincadeira falar com Deus, não. Uma coisa que um dia eu ouvi que um rapaz falou, que alguém disse para ele: ó, eu quero dizer uma coisa, que eu tenho tanta intimidade com Deus, que quando estou escovando o dente, eu vejo Jesus do meu lado. Aí o pastor falou assim, não, isso não é aleluia não. Aí que o pastor falou assim, se eu visse Jesus do... E o que você faz quando você vê Jesus do seu lado? Continua escovando o dente. Se fosse eu dobraria meus joelhos. Glória a Deus. Né? Porque se fosse presidente, se fosse uma autoridade, você demonstraria respeito. Agora Deus está lá, um dentão para fora. Pelo amor de Deus. Você está diante de rei. Do rei dos reis. Daquele que domina sobre todo o universo. Se prostre diante dele, adore ele. Adore, não precisa dar muita coisa para ele não. Ele não pediu casa, ele não pediu para ser igual. Ele pediu para você adorar. Glória a Deus. O Senhor Deus procura os que adorem assim, em espírito e em verdade. É isso que Ele quer. Não sei, outras religiões é assim, outras igrejas é assado. Mas o que Deus pediu? Você foi tirado deste mundo para obedecer a Ele. Glória a Deus. Não faça mais do que Ele pediu. Faça exatamente o que Ele pediu e você vai receber a sua bênção, vai receber o seu galardão, vai receber a sua coroa, vai receber a sua promessa que Ele tem para os salvos. Obedeça. Vamos tirar esse complexo de ser igual aos outros. É como a sua mãe falava quando você queria plantar, mãe, mas todo mundo vai para a festa. Você é todo mundo? Eita Deus, aleluia. Você é todo mundo? É diferente mesmo. Você é diferente. Não é? Eita mesmo, você é diferente. Você tem que viver outra vida. Amém, Jesus, aleluia. Quem está neste mundo está em trevas, está servindo, infelizmente, sem saber o inimigo. Aí você está na luz. Glória a Deus. A luz é diferente das trevas. Senhor. Quem está na luz sabe para onde está indo. Quem está em trevas, infelizmente, não sabe. Aí você sabe. Então andai na luz assim como na luz ele andou. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de